fazendo o melhor para ti, como Samuel o fez. É isso que Paulo está fazendo aqui na igreja, falando: eu estou aqui para servir vocês, o Evangelho faz parte da minha vida, eu não me envergonho dele. Lembrando que Paulo era um perseguidor da igreja, lembrando que Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, né, os pequenos cristos que estavam no seu Evangelho. Ele prendia, e alguns rumores de que até ele matava aqueles que proclamavam Cristo. Mas ele fala agora: eu não me envergonho disso, porque o Evangelho não é meu, e o Evangelho ele não parte de mim, mas daquele que me enviou, daquele que tem me chamado, daquele que tem me sustentado. E é a primeira coisa que eu quero refletir com vocês: de nós, queridos, não nos envergonharmos do Evangelho. Aí você com certeza vai falar para mim: mas imagina, né? Eu nunca vou me envergonhar do Evangelho. Mas existem várias formas de se envergonhar do Evangelho. Não é só você ficar escondido num canto e falar: eu não sou cristão, não sou cristão. Não é isso. Até porque é muito fácil falar que é cristão aqui no Brasil, porque nós somos um país que a sua maioria ainda é cristão. Mas eu quero ver o irmão ir num país igual a Arábia Saudita e falar que é cristão lá. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando Paulo fala não me envergonhe do Evangelho, o que serve para nós, o não me envergonhar é sair debaixo da coberta, sair debaixo do conforto das portas da igreja, que é confortável aqui, temos até um ar-condicionado, os irmãos orando por nós, uma bênção, um culto maravilhoso, cânticos, hinos, tudo bom, tudo favorável. Mas e lá fora? Enquanto eu fico só aqui, e só faço aqui, e é só domingo, quarta-feira às vezes, eu estou me envergonhando do Evangelho. Eu preciso viver e ter isso lá fora também. Eu preciso ir além daquilo que eu tenho ido. Deus me chamou, vou repetir o que eu falei no começo, Deus me chamou muito mais do que ser o provedor da minha família, do que ser a mulher do lar, no caso das irmãs. Deus chamou muito mais para ter uma profissão, todos nós temos, muito mais do que isso. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho, para nós não nos envergonharmos. Paulo falando: não me envergonho, eu preciso anunciar esse Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu anuncio aquilo que não é meu, eu anuncio aquele que não depende de mim para nada. Olha que interessante, eu preciso anunciar o Evangelho, mas o Evangelho não depende de mim para nada. Se eu não anunciar, Deus não vai botar para anunciar. Olha que interessante isso, né? Até para aqueles que se acham a última bolacha do pacote, né? Eu sou insubstituível, né? Se eu sair da igreja, eu sou o pastor, né? Escuta muito essas coisas. Não, Deus coloca outro rapidinho, não tem nada disso não. Porque Deus ele faz o que ele quiser, a obra é dele, o ministério é dele, a glória é dele. O poder é de Deus, como ele fala, para a salvação para todo aquele que crê. Então para que eu não vou me envergonhar e para que eu vou anunciar? Queridos, para que haja salvação nesse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno, está em trevas. Esse mundo está em terror. Basta você sair um pouquinho da sua casa, você já percebe isso. Você vê hoje, por exemplo, jovens completamente perdidos. O palavreado, eles estão cada vez mais emburrecidos. Você não é cobrado mais o estudo, né? Você passa de uma coisa atrás da outra, né? Agora é tudo tecnologia, então você não precisa mais pensar. Antigamente você precisava ler um livro para passar na prova. Ou você joga lá na inteligência artificial, ela faz tudo para você. Queridos, os jovens não sabem mais falar. Eu tenho andado bastante dúvidas, não sabem? Eles não sabem falar. Eles não sabem conjugar uma frase, usar verbos, unir-se, não sabem se expressar. Uma dificuldade que as pessoas têm, por incrível que pareça, é saber o que é direita e o que é esquerda. Eu pergunto, né? Estou numa rua, eu falo: irmão, querido, você vai descer na direita ou na esquerda para encostar o carro, né? Não sabe, querido. É horrível. É a realidade que nós temos, mas nós temos que anunciar o Evangelho para que eles se salvem. Porque esse mundo já vai piorar, hein? E vai piorar. Cada vez mais nós vemos a tecnologia, o acesso chegando, e cada vez menos as pessoas estão absorvendo realmente aquilo que é bom.
e estão ficando cada vez mais deprimentes. Inclusive culturalmente, a cultura também está um horror. Quando se fala no meio gospel, por exemplo, não gosto de usar essa expressão gospel, né? Parece guspe, né? Gospel, guspe. O meio cristão, nosso meio, você vê como está selecionado, como está dividido. Você tem divisão de igrejas, você tem divisão de músicas. Porque agora você tem que agradar todos os públicos. Então, eu só gosto de música gospel pagode. Tem que ter um monte de música de pagode. Eu só gosto de sertanejo, tem um monte de sertanejo. Eu tenho escutado a rádio e me dá um pouco de raiva às vezes. Porque não tem mais louvor. Aí começa lá, toque, 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 toque. E o Senhor Jesus. Louvor. Você entendeu o que é louvor? Louvor é louvar a Deus. Não é batucado e nem ficar chorando. A gente está empobrecido, sabe? Segmentado demais. A gente está segmentando tanto que a gente está perdendo qualidade. E você não encontra mais, você não difere mais um crente com uma pessoa do mundo. É tudo a mesma coisa, tudo misturado agora. Modo de vestir, modo de falar, modo de pensar, atitudes, as famílias. Você passa na rua, vê uma família quebrando o pau, você fala, Deus, misericórdia, traz a salvação para essa família. Daqui a pouco a mesma família está indo para a igreja. Você não tem conversão mais das pessoas. Elas não mudam mais de vida porque as igrejas não têm cobrado isso delas. Os pastores de hoje, eles estão, para não ter trabalho, eles não cobram mais nada das ovelhas. E a igreja está cauterizando dessa forma. Então, você não quer vir, você quer vir de bermuda, quer vir descalço, quer vir de tanga, vem, não tem problema. Né? Mas a bermuda não salva? Não salva, eu sei, nem a calça, nem o paletó também. Mas a gente vai, queridos, banalizando tanto que a gente está perdendo a identidade. A gente não sabe mais nada. Você tem crentes hoje que não conhecem a Bíblia. E hoje estamos vivendo a época de maior facilidade de você ter Bíblia até para você escutar. Não precisa nem ler, que é ruim, mas tem. Tem até Bíblia com musiquinha, com música de fundo tocando, tá chique. Impressionante o que tem agora. E cada vez mais a gente está perdendo a identidade. Paulo está falando, não me envergonhe disso. O Evangelho continua em mim, porque ele é poder de Deus e força de salvação para todo aquele que crê. Ele não vem de mim, ele vem de Deus. Ele é uma força maior do que eu. E o poder do Evangelho ele é imparável. Nós não temos o poder de parar o Evangelho. Ele vai continuar sendo anunciado. Cabe a gente não banalizar isso. Primeiro do judeu e também do grego, para alcançar qualquer pessoa. Mas só que o fato de alcançar qualquer pessoa, sendo judeu, sendo grego, nos dias de hoje, sendo pobre, sendo rico, sendo alto, sendo baixo, sendo da periferia ou sendo lá. Sim, mas isso não significa que nós temos que continuar como estávamos no mundo. Tem que ter transformação. Essa questão da transformação é muito importante, porque nós pregamos que se nós crermos, nós seremos salvos, e é verdade. Mas o crer verdadeiro, ele gera transformação. Porque só falar que tem Jesus não quer dizer que você creu. Essa ficha, amados, que não caiu, não está caindo na nossa cabeça. Mas ele já aceitou Jesus, né? Ele continua agindo do mesmo jeito, né? Ele continua. Mas ele já falou que tem Jesus. Que falar que tem Jesus não quer dizer nada. Porque quando eu realmente tenho Cristo na minha vida, naturalmente, acontece aquilo que está aqui em Romanos 12, capítulo 12, 1 e 2. Há uma transformação na minha vida. Um metamorfo bíblico. Eu sou transformado. Eu não estou numa onda evangélica, eu não estou numa religião legal, a religião da moda. Eu sou transformado. O pecado, quando vem na minha vida, quando ele volta, quando ele quer aflorar, me causa asco e não normalidade.
a gente está vivendo um tempo onde as coisas... Existem até igrejas da moda. A gente tem uma aqui em Santos, lá na entrada da cidade, que é a igreja da moda aqui na região. E a gente sabe, pelo que a gente conhece, pelas pessoas que têm ido, muitas pessoas têm deixado as suas igrejas para ir para lá, porque ela não se cobra nada. Vamos assistir, é um grande espetáculo, é um show. É um culto que tem de tudo. Né? Tudo que você quer visualmente, expectativa, você fica arrepiado, você chora, você tem aquele momento gostoso. Jesus não teve nada disso enquanto ele esteve aqui. Eu não vi Jesus teve um momento gostoso. Vocês viram aquele evangelho? Ai, discípulos, que gostoso. Nenhuma vez. O que eu vi Jesus fazendo é pregando, orando, curando, abençoando, visitando. É um fruto, irmãos. Espetáculo, iluminação, vozes bonitas. É bonito isso como complemento, não como matriz. Isso não pode ser o fim do nosso culto. Isso atrai muita gente, atrai. Porque o espetáculo do mundo atrai. Mas o verdadeiro evangelho, ele requer transformação de vida, de caráter, de alma. Ele exige que a gente olhe para dentro de nós e realmente reflita se é isso mesmo que Deus quer para a nossa vida. E não continuar do mesmo jeito, da forma que está, vai levando, vai chutando o balde do jeito que está. Eu conheço pessoas literalmente que estão indo nessa igreja, assim como tem outras também, não é só essa, mas especificamente duas pessoas que me veio na cabeça, que elas estão indo lá porque na igreja que elas estavam, elas eram muito cobradas. Então ela está indo lá porque ela não cobra nada, o pastor prega é uma delícia, você vai ser abençoado. Eu profetizo para 2026, até tem uma campanha no rádio, na Rádio Feliz FM, que é uma rádio cristã, que os donos da rádio é uma igreja grande lá em São Paulo. Eles têm uma campanha como é que é o nome? É o ano da restituição em dobro. 2026 é o ano da restituição dobrada. Você vai receber uma profecia. É isso aí que as pessoas estão ouvindo. A profecia está aqui, você não precisa ler em outro lugar para ela. Está aqui, na sua casa você vê a profecia, está aqui, está tudo escrito aqui. Você não precisa ninguém pôr a mão na sua cabeça, ninguém gritando no seu ouvido para você receber a profecia de Deus, é só você ler a Bíblia. Só que as pessoas não leem a Bíblia e vão nesses lugares para receber profecia que não é profecia de nada. E aí eles pegam exemplos de pessoas que realmente tiveram algum sucesso numa área e colocam como exemplo para aquela multidão que ouve aquilo. E muitas pessoas acabam frustradas, não querem mais saber do Evangelho, vivem criticando por causa disso. Porque não encontram o verdadeiro Cristo, encontram um monte de pessoas que se dizem de Jesus, mas na verdade pelo testemunho não são. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que interessante esse texto, eu vou encerrar com ele. Esse texto aqui, o justo viverá pela fé, é o mesmo texto que Martim Lutero leu e teve a sua vida transformada. E Martim Lutero, ele foi criado num monastério. Olha que interessante. A história de Martim Lutero é muito grande, mas resumidamente, ele foi criado sempre nesse meio, na igreja católica, se preparando para ser um monge, para ser um padre, para ser um homem recluso, né, um homem religioso. E ele estava num monastério, num lugar separado, onde ele ficava em jejum. E aí ele está folheando Romanos e ele para aqui. E aí ele lê esse texto: o justo viverá pela fé. Justus audem fide vivit. Ele lê em latim. Ele foi o primeiro homem. Ele era alemão. Foi ele que fez a primeira tradução da Bíblia alemã do grego para o alemão. Ele conhecia muitas línguas e uma delas também era o latim. Aí ele leu em latim, ele estava estudando a Bíblia em latim e ele leu esse texto. E isso transformou a vida dele. Ele lendo a Bíblia fez com que ele falasse: mas peraí, como se o justo vai viver pela fé? Por que a igreja no qual eu faço parte, que é a igreja católica, está cobrando indulgência das pessoas?
Por que as pessoas que são pobres não têm acesso à Bíblia? Só os ricos. Por que a missa, a pregação de domingo, só os ricos entram dentro da paróquia e os pobres ficam lá de fora? Ele começou a questionar tudo isso, e aí veio a Reforma Protestante, na leitura de um texto bíblico que gerou transformação nele. Ele não falou, olha, nós temos que melhorar o culto, aumentar, não é isso. Mas ele, através da palavra, o interior dele começou a ferver e falou, está tudo errado, queridos. Isso é avivamento. Não é uma aglomeração de gente num lugar gritando e pulando. Mas é quando um homem ou homens de Deus, mulheres de Deus, leem a palavra e são transformados por ela. E é isso que Paulo está indagando, que está trazendo aqui para a igreja, porque a igreja de Roma estava brigando. Porque o judeu brigava com o gentio que se convertia, o judeu que era judeu puro não queria aceitar o judeu que tinha se mudado do seu país, era uma confusão na igreja. Não muito diferente, né, dos nossos dias. E aí Paulo escreve, não, o justo viverá pela fé, para com isso, não tem que ter divisão. E aí ele começa a desenvolver, a partir do capítulo 2, aí, toda uma teologia, principalmente para os judeus, a maior parte dos cristãos convertidos ali na igreja de Roma eram judeus. E aí mostrando que o Antigo Testamento agora ele não foi anulado, mas que o Novo Testamento estava vigorando, e ele traz toda a compilação. Nós precisamos, como igreja, queridos, viver pela fé, largar um pouco os nossos achismos, os holofotes, aquilo que o mundo diz que tem que ser, e começar a olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, para o nosso modo de vida, começar a contagiar as pessoas, começar a pregar o Evangelho de forma pura, simples, e o Espírito faz a obra. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós só pregamos. E, infelizmente, até esse ato de só pregar, que é o que Paulo está falando, de não se envergonhar, até isso nós estamos delegando, nós estamos nos omitindo em função de nós vivermos uma vida confortável. Eu não quero mais compromisso com nada, estou cansado. Tem tanta gente aí, eu vou para uma igreja que ninguém me cobra, eu quero escutar a música que eu gosto, eu não quero saber se eu estou louvando a Deus. A música tem que ser do meu gosto. Não é louvor isso, é louvar a Deus, é glorificar o nome do Senhor, é com alegria. Não é batucada, não é gritaria, não é, não são só palavras, mas é um coração de uma igreja que louva, que realmente vive o Evangelho. A gente tem que começar a se voltar para isso. A nossa igreja no Brasil, ela teve um crescimento muito grande, né, nos últimos 30 anos, e foi exponencial isso, mas o crescimento está inflando, já há algum tempo já isso. E em vez de crescermos em qualidade, nós estamos ficando inchados, e inchaço faz mal. Nós temos que olhar um pouquinho para o nosso norte, começar para o nosso meio batista, as nossas formas de louvar a Deus, começar aqui na nossa igreja, começar na nossa casa. Você percebe, a gente vai trazendo. Então vai do maior você vem para o menor. Começar, cada um com o seu coração. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Talvez parar de reclamar um pouquinho, talvez parar de culpar os outros um pouquinho, talvez parar de querer as coisas só do seu jeito. Começar a cuidar mais do próximo, começar a louvar mais a Deus, começar a ter mais afinco nas coisas do Senhor, que o Evangelho precisa ser anunciado, e nós temos muito a fazer ainda. Deus nos abençoe, Deus nos mostre o caminho da sua palavra cada vez mais, né? Amém? Tem algum recado, pastor? Sábado, nossa confraternização, 19 horas. E domingo, culto de Natal. Vou ficar de pé então, vai encerrar? O senhor, pastor? Pai bondoso, Pai querido, somos gratos por esse culto, por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite, pela palavra
O Senhor dirigiu as nossas mentes e corações através de teu servo. Pedimos que os teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, nos protegendo, nos guardando. Que o teu Santo Espírito nos dê uma noite também de um sono reparador e um amanhã maravilhoso na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, A igreja se possa com você.